E era uma coisa, obviamente não vou falar nomes nem nada, mas assim, ó, de pessoas que ganhavam, sei lá, 20 mil por mês e às vezes não sobrava dinheiro para pagar a luz. Por quê? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a nossa legislação aqui federal, ela limita a 35%, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha um decreto que permitia descontar 70% do vencimento bruto do servidor, podia ser de consignações facultativas. Imagina só, aí a pessoa ia lá, fazia um empréstimo e as parcelas eram de 70% do valor que a pessoa recebia. Aí a pessoa podia receber 20 mil por mês, que daí descontava os 70%, descontava antes disso, já descontava o imposto de renda, a pessoa pagava uma pensão alimentícia, terminou, não sobrava, não caía um centavo na conta dela praticamente, né? E aí, claro, isso o próprio judiciário começou a limitar, então, né, para um percentual, porque senão isso eu tiro até, vai ferir até a dignidade da pessoa, né, da pessoa não conseguir nem se sustentar, de não sobrar um dinheiro nem para o sustento dela. Então, ó, aqui no nosso federal, né, a limitação fica em 35%. Então, fica 30% para esses empréstimos consignados, né, e uns 5% que fica para função ali de cartão de crédito e cheque especial e tudo isso, tá? Mas isso aqui, então, que pode ser descontado. Ou aquele desconto legal, ou aquela imposição judicial. Fora isso, nada pode ser descontado. Exceto o quê? A autorização da pessoa. Se a pessoa autorizar, aí pode. Mas também não pode, assim, tudo que quiser, né? É no máximo 35% aqui da sua remuneração mensal. Tranquilo, gente? Vamos lá para as licenças? Olha só. Artigo 81 do nosso estatuto, gente. Aí veja que pula, né? Pula porque o nosso edital tá assim, né? Ele vai à remuneração e vai lá para as licenças. Artigo 81 lá do nosso estatuto, ele traz 7 licenças aqui que o servidor vai, né, fazer jus aí, 7 licenças. Quais são elas, gente? Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro, para serviço militar, para atividade política, licença para capacitação, licença para tratar de interesse particular e licença para desempenho de mandato classista. Quando a gente está tratando aqui do servidor público, é muito comum a gente lembrar da chamada licença-prêmio. Lembra da licença-prêmio, né? Que o nome dela todo é licença-prêmio por assiduidade. A licença-prêmio, ela não existe mais na esfera federal, tá, gente? Então, na esfera federal não existe mais a licença-prêmio. A licença-prêmio era uma coisa muito legal, que era assim, a cada 5 anos de efetivo exercício, a pessoa ganhava 3 meses para ir pra praia, e viajar, e ver Netflix, fazer o que quisesse. Era um prêmio por ela ser assídua, né? Vestir a camisa. Agora, a licença-prêmio, ela foi substituída pela licença-capacitação. O que é a licença-capacitação? A cada 5 anos de efetivo exercício, a pessoa ganha 3 meses para fazer um curso de capacitação, para se qualificar, tá? Então, ó, não é a mesma coisa já, né, gente? Mas, só para vocês saberem, não tem mais licença-prêmio. Se aparecer isso na prova, é pegadinha, tá? Não coloque licença-prêmio. Gente, nós temos essas 7 licenças elencadas no artigo 81. Mas aí, vocês olhando essas 7 licenças, parece que tá faltando umas coisas aqui, né? Tati, se eu ficar grávida, né? O que acontece? Cadê a licença? E se acidentou em serviço? Tem licença por motivo em doença da pessoa da minha família, mas e se eu fico doente? O que acontece, né? Porque nós temos, daí nós não vamos trabalhar, eu só vou trazer para vocês. Lá no artigo 185, nós temos as outras licenças que fazem parte da parte previdenciária do servidor. Que aí sim nós vamos ter lá a licença para tratamento de saúde do servidor, nós vamos ter a licença gestante, adotante, licença paternidade e nós vamos ter lá a licença então por acidente em serviço, tá? Só vou trazer brevemente para vocês, porque na verdade o que a gente vai ver são aquelas outras lá, tá? Então, a licença para tratamento de saúde do servidor vai ser concedido a licença, a pedido ou de ofício, né? Com base em perícia médica e, claro, a pessoa vai
receber, né, durante esse período de licença, que depois nós vamos ver que tem umas licenças lá que a pessoa não recebe nada durante o período, né? Licença gestante, adotante, licença paternidade, gente, aqui o nosso estatuto, ele traz os prazos para nós, mas nós temos o quê? Tanto para gestante quanto para paternidade, nós temos aí normas que prorrogam essas licenças aqui, tá? Que não tá no edital de vocês, então eles não podem perguntar isso, tá? Na verdade, nem isso aqui eles não perguntariam, porque essa parte, né, não cai expressamente, a parte previdenciária, mas como diz licenças lá para vocês, não diz quais são elas, só diz licenças, e essas aqui são licenças, daí eu tô trazendo, tá? A licença gestante, adotante, a paternidade. Então, a gestante, gente, pelo nosso estatuto, ela terá 120 dias de licença, tá? Considerando que nós temos normas que permitem eu prorrogar essa licença até 180 dias, tá? Sem prejuízo da remuneração, obviamente, que a gestante continua recebendo a remuneração durante a licença. Essa a gente chama de licença gestante, que é para a servidora. Agora, o servidor, tá? Seja pelo nascimento do filho ou se ele adotar filho, ele vai ter uma licença paternidade de 5 dias consecutivos, tá? Considerando que a gente tem normas também que prorrogam essa licença aqui, mas eles só podem perguntar pelo nosso estatuto, que é de 5 dias, tá? Para a servidora que adotar, tá? Ou obtiver a guarda judicial de criança, daí depende da idade da criança. Até 1 ano de idade, 90 dias de licença remunerada. Se a criança tiver mais de 1 ano de idade, o prazo será de 30 dias de licença. Então, o que vocês têm que cuidar, ó? Para a servidora, ou ela tem licença gestante, se ela é que tem o filho, ou ela tem licença adotante, se ela adotar. Para o servidor, ele tem a licença paternidade, tanto faz se é adoção, tanto faz se nasceu o filho dele, o nome é licença paternidade, que daí é de 5 dias, ok, gente? A licença por acidente em serviço será licenciado com remuneração integral, aí o servidor que se acidentar também em serviço. Aí, gente, vamos lá então para a nossa licença lá da nossa Lei 8.112. E aí, o que a gente precisa ver? Mais importante do que saber o que é cada uma das licenças, para CESP principalmente, o mais importante é vocês saberem quais delas podem ser tiradas no estágio probatório e quais delas não podem ser tiradas durante o período do estágio probatório. Então, olha só, das licenças que nós temos, ó, temos aquelas 3 lá que fazem parte da Seguridade Social, tá? E temos essas aqui, que são as que a gente vai tratar, então, do artigo 81. Aí, o que a gente tem que saber? 3 delas não podem ser tiradas durante o período do estágio probatório. E as outras podem, tá? É mais fácil a gente pegar quais as 3 que não pode, e aí as outras é porque pode. Então, olha só, nós vamos ver cada uma delas, e aí vocês vão ver que tem uma lógica aqui. Então, olha só, a licença para capacitação, aquela que eu digo que a gente vai ver, né, detalhadamente, mas que eu já mais ou menos dei uma dica para vocês, aquela que a cada 5 anos a pessoa ganha 3 meses fazendo a licença capacitação. Por que não pode a pessoa tirar essa licença para capacitação no período do estágio probatório? Porque ela precisa de 5 anos para tirar a primeira licença e o estágio probatório é de 3. Então, por óbvio, a pessoa não pode tirar a licença para capacitação durante o período do estágio probatório. Também não pode, gente, na licença para tratar de interesses particulares. Isso nós vamos ver, é uma licença que o servidor tira, assim, depois que ele já adquiriu a estabilidade, né? Ele pode, né, pensar assim, agora eu quero fazer alguma coisa particular, uma coisa para mim, e eu quero tirar uma licença para fazer isso, tá? Aí ele vai poder tirar essa licença aí. Essa licença não pode ser tirada durante o período de estágio probatório. Ele tem que primeiro adquirir estabilidade para depois ele querer tratar das coisas particulares dele. Aí eu brinco, né, para vocês lembrarem depois no dia da prova. Pensa só, gente, e é apostila, e é aula, é compra videoaula, e tem que vir de noite assistir aula, e é um esforço para passar no concurso, e aí vai, e aí passa, consegue o cargo, entra no cargo, chega lá e diz assim,
Quero tratar dos meus interesses particulares. Não, se queria tratar de interesse particular, então nem fizesse concurso agora, não é? Então, ó, tem que esperar, depois dos 3 anos, depois que tu virar estável, aí tu vai pensar nas tuas coisas particulares, tá? E a licença para desempenho de mandato classista, o que é isso aqui? Ai, quero ser presidente de sindicato agora, né? Espera terminar o estágio probatório. Durante o estágio probatório, não. Quer fazer isso é depois de estável, antes de estável, não. Essas outras licenças podem ser tiradas no estágio probatório por doença em pessoa da família. Gente, doença não escolhe, não espera terminar o estágio probatório, né? Então, não importa se foi durante o estágio probatório, entrou para o trabalho, mas teve que tirar uma licença dessas, que nós já vamos ver o que é, vai tirar, porque a doença não espera terminar o estágio probatório. Que mais? Doença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Aqui, quando um servidor, ele quer se licenciar porque o cônjuge, o companheiro dele foi removido e ele quer ficar junto com o cônjuge ou companheiro. Essa licença pode durante o período do estágio probatório, sabe por quê? Nós temos uma grande preocupação da legislação em preservar o instituto familiar. Não é assim, quer ir atrás do homem, né? Quer ir atrás da mulher. Não é isso. É o instituto familiar. Se a pessoa tem filhos, né? Eu não quero que meu marido esteja lá em Brasília, seja removido lá para Brasília e eu morando aqui em Porto Alegre, a gente tem trigêmeos pequeno ainda, né? Então aqui a licença por motivo de afastamento do cônjuge pode durante o período de estágio probatório. Licença para serviço militar também pode, gente, porque é aquele serviço militar obrigatório aqui, né? Então a pessoa entrou lá, né? Entrou com 18 anos, né? Entrou para o serviço público, quando vê que foi chamada para prestar serviço militar e se ela tiver que ir, ela vai poder se licenciar mesmo que ela esteja no período do estágio probatório. E a licença para atividade política, essa pode durante o estágio probatório. O que é a licença para atividade política? Para concorrer aí a prefeito, vereador, senador, presidente da república. Porque eu não posso tirar do cidadão esse direito dele concorrer. Não vou poder dizer, espera o estágio probatório. Não, ele quer ser presidente agora, deixa ele ser presidente agora, tá? Então, essas aqui são as que podem ser tiradas no período do estágio probatório. Porém, olha só, elas suspendem o estágio probatório. Como assim suspende o estágio probatório? Então eu entrei para o serviço público, fiquei 1 ano trabalhando, fiquei 1 ano de estágio probatório. Aí eu tirei uma licença para acompanhar o meu cônjuge. Saí. Fiquei 3 anos fora acompanhando o meu cônjuge. Quando eu voltar, eu tenho que terminar os meus 2 anos que faltava de estágio probatório. Ou seja, o estágio probatório ficou suspenso. Cuidado, não coloque interrompe, tá? Interrompe acho que eles não fariam para vocês, né? Mais coisa lá para o pessoal do direito que faz essa diferença, né? Mas não interrompe o estágio probatório, é suspende, ele fica suspenso durante um período. Tá? Então, ó, essas licenças aqui podem ser tiradas do estágio probatório, mas elas suspendem o estágio probatório. Eu faço um pouquinho do estágio probatório, tiro a licença e aí fica suspenso. Quando eu voltar, eu tenho que terminar o meu estágio probatório. A que não suspende, sempre tem, né? A exceção da exceção da exceção, né? A que não suspende é a licença para serviço militar. Se entende que se eu entrei para o cargo público, estou trabalhando pelo meu país, né? Aí fui chamado para o serviço militar, eu estou trabalhando pelo meu país também. Então se considera que continua o estágio probatório, ele não suspende. Então a pessoa ficou 1 ano trabalhando, foi chamada para o serviço militar, ficou 1 ano no serviço militar, beleza, então conta 1 ano que ela ficou lá no serviço público, conta o ano do serviço militar e quando ela volta ela só tem mais 1 ano para cumprir de estágio probatório. Então a licença para serviço militar, ela não suspende o estágio probatório. Pode ser tirada no estágio probatório e não suspende. Continua contando, na verdade, o estágio probatório. Gente, isso aqui é mais importante do que você saberem cada uma das licenças, os detalhezinhos de cada uma delas. É você saberem quais que podem e quais que não podem ser tiradas no período do estágio probatório. Então, essas aqui são aquelas que, então, não podem ser tiradas durante o período do estágio probatório, certinho? Aí vamos dar uma olhadinha nas licenças, gente? Licença por motivo de doença em pessoa da família do servidor. O que é isso aqui, gente? O servidor tem alguém na família dele que está doente, que precisa de uma assistência, que precisa de uma manutenção, que a pessoa esteja ali e ele vai, então, pedir uma licença. Então, olha lá. Primeiro,
Tati, quem são as pessoas da família, que são consideradas da família, para fins dele tirar essa licença aqui? Então, nós temos o cônjuge ou companheiro, os pais do servidor, os filhos do servidor, o padrasto e a madrasta, que é como se fosse pai, e o enteado ou dependente, que é como se fosse filho. Então, ó, cônjuge ou companheiro, os pais ou o equivalente, né, que é o padrasto e madrasta, e os filhos e equivalente, que seria aí os enteados, ou então dependente que viva aí às suas expensas e conste no seu assentamento funcional, mediante comprovação por uma perícia oficial. Gente, o que é essa licença aqui? Ai, Tati, então lá, sei lá, a minha mãe que mora lá em sei aonde, fica doente, eu que moro aqui, né, e ela mora lá no Nordeste, ela fica doente lá, eu posso me licenciar aqui simplesmente, né? E fico em casa, assim. Essa licença, gente, ela é concedida para quando? Para quando comprovadamente alguma pessoa dessas da família, ela realmente está doente, tem que fazer algum tratamento, ela precisa de cuidados. E a presença do servidor é indispensável. Se a mãe do servidor está doente, mas o servidor tem mais uns 5 irmãos que podem cuidar da mãe, não vão dar licença para o servidor, a menos que ele é que tenha que cuidar da mãe. Então essa licença, ela ocorre geralmente assim, ó, é o servidor que é ele e a mãe, moram sozinhos, moram os dois. A mãe fica doente, quem é que cuida da mãe? Aí ele vai ter que se licenciar para ele cuidar da mãe. Ou então lá, o filho do servidor vai para o hospital lá, tem que ficar um tempo lá no hospital, né? Tem uma doença que tem que tratar e que precisa da assistência. Aí tá lá o servidor ou a servidora, né? É a servidora que tá lá, quer estar lá junto com o filho, ela não quer mandar a Dinda lá para cuidar do filho, né? É o pai que quer estar lá. Então é mais nesses casos aí que se dá, né, essa licença para cuidar de pessoa da família. A licença, bem como cada uma das suas prorrogações, serão precedidas de uma perícia médica oficial. Então não basta eu trazer um atestado do médico da minha mãe dizendo, ó, que ela tá doente, né? Ela tem que passar por uma perícia oficial, então uma perícia do poder público, né, para que então seja concedida essa licença. E a licença só vai ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante uma compensação de horários, né? Porque às vezes assim, tem que levar, a mãe ficou doente, tem que levar na fisioterapia. Mas aí assim, não é o dia inteiro, é durante um tempo. Então vai lá, compensa o horário e tal, e não precisa tirar licença, né? Quando que vai tirar a licença? Quando não tem como conciliar, quando tu tem que estar lá direto, né? Tu tem que ficar lá no hospital com a pessoa, tu tem que ficar cuidando, ou que seja em casa, mas tu tem que ficar ali, né? De uma forma que tu não consegue ir lá e trabalhar e voltar, e também tu não vai conseguir fazer uma compensação. Aí sim se tira essa licença. A licença, incluída as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses, tá? Nas seguintes condições. Então, olha só, gente, a licença pode ser concedida por até 60 dias consecutivos ou até meio intercalados dentro de um ano, né? Mantida a remuneração do servidor. E por até 90 dias consecutivos ou não, daí é sem remuneração. Então, assim, tem que ser a necessidade mesmo de cuidar, porque pensa, a pessoa não vai receber remuneração se ela precisar ficar tanto tempo aqui, né, para cuidar da pessoa, da família. Tá, gente? Então, aqui sobre a licença para tratamento de pessoa da família. A licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, o que é, gente? Poderá ser concedida a licença ao servidor para acompanhar o cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo aí nos poderes executivo e legislativo. Então, o que é essa licença aqui, gente? Eu sou servidora, o meu cônjuge também é servidor e o meu cônjuge foi deslocado, foi removido para um outro lugar. E eu então posso pedir o quê? Uma licença para acompanhar o meu cônjuge. Geralmente a pessoa tenta antes pedir uma remoção,
né? Então, geralmente a pessoa tenta pedir uma remoção. Por quê? Porque se eu for licenciada a acompanhar o meu cônjuge, não tem remuneração. Então eu vou ter que pensar bem se eu quero ir acompanhar meu cônjuge, porque eu não vou receber remuneração. Então muitas vezes a pessoa tenta uma remoção, mas a remoção às vezes ela pede, a administração pode não dar, né? Às vezes nem tem. Para a cidade onde o meu cônjuge foi removido, nem tem o meu posto de trabalho lá, né? Não tem como me remover para lá e tal. Então, o que acontece? Eu tenho a possibilidade de pedir uma licença para acompanhar o cônjuge. Essa licença, ela é por prazo indeterminado. É enquanto eu quiser ficar lá acompanhando o meu cônjuge. Então, ela é por um prazo indeterminado. E essa é aquela que eu falei para vocês, que pode ser tirada, né, no período do estágio probatório também. Suspende o estágio probatório, mas pode ser tirada durante o período do estágio probatório. Tranquilo, gente? O que mais? Licença para prestar serviço militar, aí só é bem tranquilo, aqui só diz assim, ó, ao servidor convocado para prestar serviço militar vai ser concedida a licença na forma e condições previstas na legislação específica. Então tem uma legislação específica que vai tratar disso aqui, tá, gente? A gente aqui não precisa saber. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para retornar, tá? Então ele vai ter 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Então como assim, ó? A pessoa foi lá, tirou licença para prestar serviço militar e aí, ó, terminou o serviço militar, ela vai ter até 30 dias sem remuneração para retornar. Como assim? Se ele quiser, ele pode ficar 30 dias sem voltar. Mas é sem remuneração. Então, às vezes a pessoa pega, termina o serviço militar e volta logo, por quê? Para já começar a receber. Então, ele tem até 30 dias para voltar, sendo que nesses 30 dias ele não vai receber. Então, é interesse dele, né, voltar o quanto antes, que é para começar a receber. Esse pode no estágio probatório, né, gente? Porque serviço militar obrigatório, o que a gente está falando, né? E esse aqui, então, lembrar do detalhezinho que ele é aquele que não suspende, né? Tô fazendo serviço militar, tô trabalhando pelo meu país ainda, né? Então, continuo contando como estágio probatório. Não conta para período de férias daí, né, Natália? Hã? Tipo, você não conta para período de férias? Para período de férias aqui, na verdade, assim, para período de férias vai considerar, assim, o que vai ser considerado de efetivo exercício. Que daí é uma outra parte que a gente também não tem no nosso edital, né? Mas assim, o que conta como efetivo exercício? Por exemplo, assim, licença para interesse particular não conta como efetivo exercício, então não conta para a pessoa tirar férias, por exemplo, né? Mas uma licença para tratamento de saúde, aí essa aí já conta para fins de férias, porque ela conta como tempo de serviço, conta como efetivo exercício, tá? Só que aí a gente não vai ver uma por uma esse detalhe, porque é uma parte lá mesmo da parte de tempo de serviço que não cai no nosso edital ainda, tá? Gente, licença para exercício da atividade política. Aí eu coloquei aqui, ó, para vocês, antes de ser eleito. Por quê? Depois de eleito, se a pessoa for eleita, aí a gente vai dizer que é um afastamento para exercer lá o mandato eletivo, né? Essa licença aqui, ela é uma licença para exercício da atividade política, é para concorrer, é para fazer toda a função, a campanha política. A pessoa tem que se licenciar, não pode ficar fazendo campanha e ficar lá dentro do órgão onde ela trabalha, imagina, né? Aí a pessoa é chefe lá no órgão e ela tá fazendo campanha para ela mesma lá dentro, né? Então ela tem que se licenciar quando ela for concorrer aí a algum mandato eletivo. Aí diz assim, ó, regrinha bem chatinha, mas olha só, eu fiz um esqueminha aqui daí para eu explicar melhor para vocês. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro da sua candidatura perante a Justiça Federal. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte da eleição, aí ele vai começar a ganhar, então, os vencimentos do cargo, mas somente pelo período de 3 meses. Ai, como assim? Vamos lá, gente. Tá, vou concorrer, tem que se licenciar. Aí, olha só, quando a pessoa vai concorrer, o primeiro passo lá é ele ser escolhido na convenção partidária, né? O partido faz a convenção e escolhe quem é que vai concorrer por aquele partido. Ali ele já é candidato oficialmente? Não. Ele só vai virar candidato oficialmente quando ele fizer o registro da candidatura dele lá na Justiça Eleitoral.
Então, daqui até aqui, ele está licenciado, mas ele não recebe nada. Eu nem sei se essa pessoa vai mesmo conseguir se registrar como candidato, se ele vai, né? Então ele fica licenciado, mas ele não recebe nada. Agora, a partir do momento que ele registrou então a sua candidatura, né? Aqui diz assim, ó, que ele não ganha até a véspera do registro. Daí ele se registrou a partir do registro da candidatura. Até o 10º dia seguinte ao da eleição, ó, aqui foi a eleição. Aí a pessoa tem a eleição hoje, amanhã a pessoa tá com dor de cabeça, né? Ela não sabe ainda se ela ganhou, não ganhou, como é que é e tal. Então, ó, tem uns dias aqui para a pessoa se restabelecer, né? Então, a partir do registro, ele começa a receber e ele recebe até o 10º dia seguinte à eleição. Desde que não passe o período de 3 meses, é que esse prazo aqui geralmente não passa dos 3 meses, por causa das regras que a gente tem, né? Mas desde que não passe de 3 meses aqui. Então, gente, é uma regrinha mais chatinha, assim, é só para vocês pegarem mais ou menos aqui a lógica. Daí o que acontece aqui, Tati? Bom, se ele não se elegeu, ele volta pro cargo dele, termina a licença, volta à vida normal. E se ele se eleger, aí aqui ele vai ser afastado, daí começa uma nova etapa que nós vamos ver lá na parte constitucional, quando um servidor público é investido num mandato eletivo, daí o que vai acontecer com ele, tá, gente? Então, aqui só para vocês pegarem nessa partezinha e lembrar que é antes da pessoa ser eleito. Licença para capacitação, o que é, gente? É aquela licença que a gente chama, que era antigamente era a licença prêmio por assiduidade, e aí eles mudaram e no lugar da licença prêmio entrou essa licença para capacitação. O que é a licença para capacitação? Após 5 anos, após o quinquênio, 5 anos de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, já vou explicar isso aqui, afastar-se do exercício do cargo efetivo com remuneração, continua recebendo remuneração, por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Então, o que é isso aqui, gente? A cada quinquênio, o servidor, então, poderá aí sair por 3 meses, por até 3 meses, pode ser menos até, né? Para fazer um curso de capacitação profissional. Mas olha o detalhe disso aqui. Poderá no interesse da administração, ou seja, pode ser que a administração nem deixe ele fazer esse curso aqui. Mesmo ele tendo cumprido 5 anos. Não é uma coisa assim, ó, cumpri 5 anos, agora eu vou poder fazer um curso, né? É discricionário. A administração vai ver se ela acha conveniente, oportuno, mandar aquele servidor fazer um curso de capacitação, tá? Então, ó, a administração poderá, então a licença para capacitação, então é ato discricionário da administração, quando a gente for ver ato administrativo, vocês vão entender bem o que é ato discricionário, né? Ato discricionário da administração, então, em que fica a critério dela conceder ou não conceder, mesmo que a pessoa cumpra os 5 anos aí, tá, gente? Os períodos, eles não podem ser acumulados. Então, assim, eu trabalhei 5 anos, tenho direito a 3 meses. Ah, acho que eu vou trabalhar 10 anos, vou tirar 6 meses para fazer um curso, né? Não pode, tá? Então, eles não são acumulados. Então, se eu não tirar, se eu não gozar dos 3 meses para fazer o curso ali, ele meio que expira, termina, tá? Então, eu não posso acumular. Observação, antes era licença prêmio e agora não existe mais licença prêmio, então essa licença para capacitação. Lembrar que essa é com remuneração, né? Porque imagina, eles me darem 3 meses e ainda não me pagarem nada, eu vou ter que fazer um curso de capacitação que é para meu próprio cargo lá, a própria administração que vai se beneficiar disso e eles não me pagarem, né? Então é com remuneração. E essa licença aqui é aquela que não pode no período de estágio probatório, por quê? Eu preciso de 5 anos para tirar a primeira licença, né? Então, por óbvio que nos 3 anos eu não vou poder. A licença, essas que eu coloquei asterisco, gente, são aquelas que não podem tirar no estágio probatório, tá? Então aqui, a licença para tratar de interesse particular também não pode no estágio probatório. O que é essa licença, gente? A critério da administração também, ó, poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, o CC, aquele não ganha isso, né? Desde que não esteja em estágio probatório, ó, tá dizendo bem expressamente, né? Licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos. E, claro, sem remuneração, se eu tô tratando de assunto particular, a administração não vai ficar me pagando para isso, né, gente? Então, o que é a licença para tratar de interesse particular?
É particular, não precisa nem explicar para a administração o que é. Então aqui, eu sou servidora, tá? Já passei meu estágio probatório e tal, mas eu queria ficar um ano viajando pelo mundo. Agora que eu tenho dinheiro, eu quero ficar um ano viajando pelo mundo, assim, aprender inglês, não sei o quê. Mas, né, as minhas férias são de 30 dias só, como é que eu vou ficar, né? Vou pedir uma licença para tratar de interesse particular, ficar um ano viajando pelo mundo. Ou sei lá, a pessoa quer, eu quero estudar porque eu quero um cargo melhor, tá? Só que eu não tô conseguindo conciliar estudo com o trabalho, né? Eu vou fazer o seguinte, vou tirar uma licença para tratar de assuntos particulares, vou ficar aqui 3 anos estudando e vou passar lá naquele concurso que eu quero. É para o que a pessoa quiser, gente, tá? A pessoa lá, sou servidora e também agora a minha carreira despontou como funkeira. Aí eu ia pedir exoneração, lembra? Ia pedir exoneração, mas eu dei uma pensada. Olha, se eu peço exoneração, é tchau pro cargo, né? Acho que eu vou pedir uma licença para tratar de assunto particular. Fico 3 anos ali vendo se a minha carreira de funkeira, né, fica boa. Se ela ficar boa, eu largo, depois peço exoneração mesmo no meu cargo. Se ela não ficar boa, eu ainda tenho meu cargo lá, seguro lá, tá? Então a licença para tratar de interesse particular é para o que eu quiser. Só que, gente, essa licença, ela é a mais louca que existe aí dentro do direito administrativo. Por quê? Primeira coisa, eu peço a licença, mas a administração pode dar ou não dar. Ou seja, é a administração que decide se ela dá ou não dá. Discricionário também aí da administração. E mais, a administração me dá licença, né? Você funkeira, a administração me dá licença. A qualquer momento, a licença pode ser interrompida pela administração, ela mandar eu voltar, ou eu pedir para voltar. Porque vai que, né, pedir a licença para ser funkeira, aí tava lá tudo bombando, né, YouTube bombando e não sei o que, Instagram, as redes sociais, tudo lá, né, e aí estoura um escândalo meu como funkeira, e aí minha carreira, né, meteórica, só caiu. Terminou a minha carreira de funkeira, no primeiro ano de funkeira, terminou a minha carreira de funkeira, estourou um escândalo. Eu vou ficar mais 2 anos lá, sentada, sem fazer nada, sem ganhar nada? Não! Aí eu pego e peço para voltar. Então, essa licença para tratar de interesse particular é a mais doida que tem. Que eu peço, a administração diz, não sei se eu dou ou não dou. Tá, vou dar. Daí ela dá. Aí a qualquer momento ela pode dizer, volta. Ou a qualquer momento eu posso dizer, posso voltar? Viram só? Então é uma licença que não dá para contar com ela, né, gente? Essa licença, ela é sem remuneração, claro, né? Se eu vou tratar de interesse particular, a administração não vai me pagar por isso. E ela não pode no período do estágio probatório, gente. Quer tratar de interesse particular, espera ficar estável, tá? Não é no período do estágio probatório que tu vai poder fazer isso, senão nem concurso, não precisava nem fazer concurso, né? Ficava tratando dos interesses particulares. Licença para desempenho de mandato classista, mais uma das 3 ali, então, que não pode no estágio probatório. Quais que não podiam, então, gente? Capacitação, interesse particular e essa aqui, mandato classista, tá? É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria, entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência, administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços aos seus membros. Então essa aqui é aquela licença para essas coisas de classe, de entidade, de profissional ali, né? A pessoa então pode se licenciar, mas também, para ela se dedicar a esse tipo de atividade, é só depois de passado o estágio probatório, só depois dela adquirido já a estabilidade dela. E aqui, ela não recebe a remuneração do cargo para se dedicar a essas atividades aqui, tá, gente? Então, essa aí é a licença lá para o desempenho de mandato classista e essas eram as licenças, então, que a gente tinha para ver. E aí, na próxima aula, de acordo com o nosso cronograma, a gente passa, então, para a parte de regime disciplinar, termina regime disciplinar e aí depois nós vamos ter aquela nossa aula então para revisar tudo isso e treinar, fazer muita questão, vou trazer muita questão para vocês então sobre esses assuntos das 3 primeiras aulas. Tá bom, gente? Obrigada então, até amanhã, né? Amanhã a gente tem aula de novo.